retornamos, então, a mais um bloco aqui da nossa aula da pós-graduação de licitações e contratos. Nosso tema, né, fases interna e externa do procedimento licitatório. Falávamos antes do intervalo sobre aquele fluxograma da fase interna, da fase preparatória. Falamos já sobre a requisição do objeto, né, de como essa requisição da contratação de um bem ou de um serviço deve chegar ao setor de contratação. E seguiremos agora com a estimativa de valor. Então, seguindo no slide, nosso próximo tópico, gente, fala de fato sobre a estimativa de valor, né? E esse é um item bem complicado para falarmos em relação a recursos públicos, né? Por que é um tema delicado da gente tratar estimativa do valor? Porque, via de regra, e aí não é uma crítica, né? Mas, mais uma vez, eu pondero algumas situações práticas, né, do dia a dia da administração. Quando nós falamos de estimativa do valor daquela contratação, significa um preço base, né, que nós precisamos ter para que aquele processo, aquele procedimento de licitação, ele seja iniciado. Por que é importante, pessoal, esse valor base, né? Para várias situações. Primeiro, definir modalidade de licitação é uma delas, né? Com a estimativa de valor, nós conseguiremos enquadrar em uma modalidade respectiva. Então, imaginem se aquele valor estiver incorreto, né? Enquadrarmos em uma modalidade que não seria adequada. Teremos, né, grandes problemas aí no decorrer da licitação, eventualmente até uma anulação, enfim, né? Falando de questões mais graves. Mas pode ser que aconteça. E também, e principalmente, nós precisamos dessa estimativa de valor para que nós possamos avaliar as propostas dos licitantes, concordam? Se nós não temos um parâmetro nosso de administração, né, se a administração não tem um parâmetro de análise, de comparação, como que ela vai informar que, né, o licitante A está com preço compatível, né, o licitante B está com preço inexequível? O licitante C está com preço muito acima do estimado. Então, a estimativa de valor, ela é um parâmetro essencial para a gente, né, nessa fase interna. Aí, mais uma vez, vamos para aquele problema, né, de mão de obra dentro da administração. Nem sempre nós teremos profissionais habilitados para fazerem orçamentos, né, de uma forma adequada. Então, é claro que há especialistas, né, gente? Há especialistas que economistas, né, administradores, contadores, enfim, que são especializados nas questões orçamentárias, sabem estruturar um demonstrativo de formação de preços, né, questões tributárias, questões, né, de alíquotas de tributos, enfim. Nem sempre nós vamos ter esses profissionais disponíveis, né, dentro da administração pública. Então, por vezes, nós percebemos orçamentos furados, né, entre aspas, que não é exatamente aquele valor. É claro que para a contratação de um bem, talvez seja um pouco mais fácil da gente conseguir chegar mais próximo possível, né? O mais próximo possível de uma estimativa de preço. Até porque a pesquisa, por exemplo, né, na internet é mais fácil, a gente consegue ali confirmar se aquela estimativa de valor está ou não compatível, né, com aquele objeto contratual que será contratado. Mas uma contratação mais complexa de um serviço, de uma obra, né, de um empreendimento, aí sim, né, nós acabamos esbarrando aí nessa problemática. Mas, de uma forma ou de outra, é importante, né, que a gente identifique que essa estimativa de valor ela será parâmetro para várias questões, né, dentro do nosso procedimento de licitação, ok? Então, ver se acho que tinha um artigo que eu queria estar com vocês, esqueci de colocar no slide. Acho que mais à frente acho que tem o artigo, quando eu falo de julgamento das propostas. Eu falo lá com vocês sobre um pouquinho mais sobre essa questão do preço, tá? Em julgamento de propostas eu coloquei lá. Então, já passamos pela fase da requisição do objeto, ou seja, como aquela demanda chegará à área de contratação. Falamos sobre a estimativa de valor, que seria um orçamento da administração pública, né, aquele órgão que está conduzindo o procedimento. Ele faz uma estimativa de preço, de quanto, né, temos de previsão para que aquele bem ou aquele serviço seja contratado. Logo em seguida, nós temos a fase de autorização de despesa. Estamos falando de orçamento público, né, gente? Quando nós falamos de
licitação de contratação de bens ou serviços, estamos falando de dinheiro público, de recursos públicos. E sempre que nós temos administração, em especial administração pública direta, né, nessa relação de recurso, né, de despesa, é necessário que aquela despesa esteja previamente autorizada na lei orçamentária respectiva. Então, aqui, mais uma vez, entra o planejamento, né, gente? Se nós não temos um planejamento anual, um planejamento plurianual das nossas contratações, como nós faremos essa autorização de despesa no orçamento respectivo? Tá? Então, mais um ponto aí que o planejamento entra em relação à autorização de despesa. Nós precisamos ter aquela rubrica, né, aquela verba ali reservada para a contratação daquele bem ou daquele serviço, tá? Pela administração pública. Então, autorização de despesa, nosso próximo, né, item nesse fluxo da fase interna ou preparatória. Próximo item aí nesse nosso fluxograma. Designação da comissão de licitação, aí até botei barra contratação, né? Comissão de licitação para a Lei 8666, né? Comissão de contratação ou até o agente de contratação, né, gente, para a Lei 1433. Aqui a gente vai ter que identificar, claro, de acordo com a modalidade, teremos, né, ou uma comissão de contratação ou um agente de contratação na nova lei. Na 8666, aquela ideia da comissão de licitação, né, de pelo menos 3 servidores que irão compor essa comissão. Mas, independentemente da nomenclatura, né, se é um agente de contratação que vai conduzir, que também, né, é um servidor da administração, se é uma comissão de contratação ou uma comissão de licitação, a designação desses servidores que farão parte da condução desse processo licitatório é realizada por uma autoridade superior, tá? Geralmente, a autoridade, né, máxima daquele órgão que está contratando, né, que está conduzindo o procedimento. E essa autoridade superior, ela faz a designação desses servidores que irão atuar nesse fluxo, né, nesse procedimento de contratação, certo? Então, essa comissão, geralmente, quando tivermos uma comissão, né, é importante que nós tenhamos membros tanto da área técnica, aquela área que requisitou o objeto, lembram? Quanto membros do setor de contratação que entendem do procedimento em si de contratação. Por que é importante essa comissão, digamos, multidisciplinar, pessoal? É importante, claro, membros que façam parte do setor de contratação, porque são os servidores, são as pessoas que, de fato, entendem do procedimento em si, né? Entendem da Lei 1433, entendem da Lei 8666, não que a área técnica não tenha que entender, precisa entender também. Mas de uma questão mais de condução processual é feita, né, por esses membros ou pelo agente de contratação, porque eles têm um conhecimento mais específico da legislação, do procedimento em si, certo? O membro da área técnica, ele é muito importante, por quê? Porque quando a gente tem essa requisição do objeto, né, essa requisição da solicitação de contratação, que via de regra é esse membro quem faz esse documento, ou grande parte desse documento, ele será a pessoa ideal, a pessoa mais indicada para analisar a proposta dos licitantes, né? Seja uma proposta técnica, que aí de fato precisa ser ele, né? Não tem nem como não ser ele, tanto uma proposta técnica, como até mesmo uma proposta financeira, orçamentária, tá? Então, quando a gente até fala da estimativa do valor, né? Quem faz essa estimativa do valor? Em algumas áreas pode ser a área técnica, né? Alguns órgãos da administração. Em outros órgãos pode ser alguém dentro do setor de contratação, especialista, que faz uma estimativa de valor. Enfim, é importante também que essa pessoa que fez o orçamento constitua a comissão de licitação, né? Porque ela vai ter um respaldo técnico, né, financeiro ali, porque foi ela quem pormenorizou, quem considerou toda a formação de preços para aquele procedimento. Então, a ideia de termos uma comissão multidisciplinar é relevante por conta disso, né? Por conta das diversas fases que esse procedimento passa, tá? E eu até falar mais um ponto aqui com vocês e perdi aqui, mas em relação a comissão... em relação à comissão ainda. Aquele ponto que eu falei, de que muitas vezes na administração, né, nós temos servidores atuando em diversas outras atribuições, e mais esse item, né? Eu sou membro da comissão de licitação tal. Às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo, né, naquele procedimento, e eventualmente é membro daquela comissão.
Isso não seria o ideal, tá, gente? Não é o ideal, porque, de fato, é importante que nós tenhamos pessoas conduzindo o procedimento licitatório que, de fato, tenham uma questão ali, né, com aquele objeto, seja uma questão técnica, seja uma questão de contratação, seja uma questão financeira, enfim. Então, quem vai conduzir o processo também é um item relevante dentro desse nosso fluxo de procedimento interno e externo, tá? De fase interna ou preparatória, né? Externa daqui a pouquinho. Ok? Então, falamos desse quarto item. Próximo item dentro do nosso fluxo, pessoal: elaboração das minutas do instrumento convocatório e do contrato. Vamos lá. Daqui a pouquinho, nós partiremos para a fase externa e falaremos sobre a publicação do edital, certo? Publicação do edital é a fase, né, que nós falamos como marco aí que define a separação entre a fase interna e a fase externa. O edital nada mais é do que a lei, né, da licitação, já ouviram falar, né? O princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Em algum momento da pós, vocês vão estudar os princípios e vão estudar a questão da vinculação ao instrumento convocatório. Então, o instrumento convocatório, que é o nosso edital, ele é a lei, né? É a lei ali entre quem participa desse procedimento de licitação. E a elaboração dessa minuta e também da minuta do contrato são itens também relevantes nessa fase preparatória. Por quê, gente? O edital é até mais simples entendermos por quê. É o documento que vai conter as regras, daqui a pouquinho nós falaremos em detalhes sobre ele. É o documento que vai conter as regras daquela licitação. Então, eventuais fornecedores, eventuais empresas que participem do certame deverão seguir o que consta no edital. É claro que o edital é compatível com a legislação vigente, no nosso caso aqui, a 1433, ou se for algum edital, né, regido pela 8666. Até um ponto, tá, pessoal? Não sei se vocês recordam disso. Nesse período de 2 anos que nós podemos utilizar a administração, né, pode utilizar tanto a 8666 quanto a 14133, é importante que no edital conste qual a lei que está regendo aquele procedimento, tá? E também, outro ponto importante, não pode haver uma mescla, né, de procedimentos. Eu administração, né, vou pegar lá a fase tal da 8666, com a fase X, né, fase Y da 1433, vou fazer aqui um mosaico e vou fazer meu edital. Não pode, tá? Se eu decidir, dentro desse período de 2 anos, seguir ainda a 8666, todo o meu procedimento tem que seguir essa lei, tá? Se eu administração, decidir por conduzir esse procedimento sob os ditames da 1433, todo o meu procedimento, inclusive o contrato, vai estar vinculado a 1433. Eu não posso pegar um pouquinho de cada, tá bom? Esses dias até me mandaram, é engraçado, um diário oficial tratando, né, publicando ali um edital de uma contratação de um objeto, e lá estava, lá no cabeçalho, né? Este procedimento licitatório será regido pelas leis 8666 de 93 e 1433 de 2021. Né? Não pode, né, pessoal? E foi real, tá? Foi de verdade, não foi nem meme, brincadeira, não. Era real, era um edital acho que era de um município de algum estado do Nordeste, não me lembro qual. Então, gente, elaboração da minuta do instrumento convocatório faz parte da fase preparatória. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o edital. E a elaboração também da minuta do contrato. Por que minuta do contrato nesse momento? A minuta do contrato, ela será um dos anexos do edital, né? Ou, enfim, de alguma forma, essa minuta do contrato chegará aos participantes dessa licitação, tá? Então, por que eu tenho que elaborá-la desde já? Porque o futuro contratado, né? O eventual participante da licitação, ele precisa saber, entre aspas, onde ele está se metendo, né? Ele precisa saber quais as regras, quais serão as futuras cláusulas contratuais que ele irá assinar. Até muito se fala, né, na doutrina, se discute na doutrina sobre a natureza jurídica desse contrato administrativo, né? Seria um contrato de adesão, porque de fato não há como negociar cláusulas aqui, né? Quem vai participar do procedimento licitatório, ele vai acabar aceitando, né, as cláusulas que a administração impõe. Então,
essa minuta é feita neste momento, porque ela é enviada junto à documentação que vai compor, né, essa convocação às empresas participantes, às empresas interessadas nesse procedimento. Tá? Então, outro ponto, tá, pessoal? Elaboração das minutas. Agora, já partindo para o último tópico aqui da fase preparatória, essas minutas, tanto do edital quanto do contrato, do instrumento convocatório, quanto do contrato, elas podem passar por uma análise jurídica, ok? Então, né, a área jurídica daquele órgão que está conduzindo o procedimento, ele pode ser demandado a analisar, tá? Analisar essas minutas. É algo obrigatório? Na maioria das vezes, não. Mas em alguns tipos de contratação, e a lei especifica isso, mais à frente também falaremos sobre isso, é obrigatória essa análise, tá? Em outras, não. Né? Em outras, a gente tem, então, somente uma faculdade, né, da comissão, do agente de contratação, da autoridade superior, de submeter esses instrumentos ao seu respectivo órgão jurídico de apoio, tá? E, mais uma vez, né, pessoal, quando a gente fala de análise jurídica, de parecer jurídico, via de regra, ele não tem esse efeito vinculativo. Né? Então, a autoridade superior pode, inclusive, ir contra, né, o que o parecer, o que a análise jurídica propõe, tá? Isso é discutido na doutrina, né? Até o professor Rafael ele defende essa ideia do parecer não ser vinculado, do administrador ele ter esse poder de decisão. Claro que ele, né, pode arcar aí com eventuais decisões, mas, enfim, dentro dessa nossa fase preparatória, podemos ter ou não essa análise jurídica, tá? Então, passamos, gente. Então, fechamos essa fase preparatória, tá, pessoal? Então, vejam que eu demandei quase metade da aula nessa fase preparatória pela importância dela, tá? Como eu mencionei para vocês. A nova lei trouxe, né, esse olhar mais cuidadoso para o planejamento, para a fase interna, para a fase preparatória, tá? Então, tentei trazer aqui para vocês, né, todas as minúcias dessa parte do procedimento, tá bom? É claro, a partir de agora é a fase externa, mas, né, eventualmente vamos retornar a algum ponto ali da fase interna também, ok? Então, edital, pessoal. Edital, com a publicação do edital, né, finalizamos aquela fase preparatória, fizemos todo aquele procedimento, cumprimos todo aquele fluxo que conversamos, né, até então. Tem toda a documentação pronta, tudo certinho, tudo ok, análise jurídica eventual, né? Temos estimativa de valor sigilosa por enquanto, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente fala mais também sobre essa questão do orçamento lá no julgamento das propostas. Enfim, né? Constituímos comissão, tem um agente de contratação. Todo aquele movimento interno da administração pública foi feito, tá? Tudo ok. Agora, temos o edital pronto, faremos a publicação, daremos publicidade a esse edital. O que acontece com a publicação desse edital? Com a publicação do edital, iniciamos a fase externa do procedimento, ou seja, saímos, né, daquela estrutura da administração, aquela estrutura interna da administração, e passamos para a fase externa do procedimento, tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 25, até coloquei para vocês aí no slide, os elementos, né? Os elementos ali obrigatórios, os elementos que devem constar no edital. Então, vejam o caput do 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, a fiscalização e a gestão do contrato, a entrega do objeto e as condições de pagamento. Então, percebam, no edital, que é o nosso instrumento convocatório, como eu havia mencionado para vocês, nele constam as regras da licitação, tá? Então, vai constar lá, né, no primeiro item do edital, objeto da licitação. Vou contratar, quero fazer aquisição de imobiliário, né, de equipamento imobiliário, ou quero contratar serviços de limpeza predial, né? Quero contratar serviços de alimentação. Eu vou explicitar, descrever o objeto, né, daquela minha eventual contratação, certo? Com a descrição desse objeto, gente, eu faço a convocação, né? Eu convoco aqueles interessados, é claro, vai depender da modalidade de licitação, que vocês já estudaram em outro momento. A depender da modalidade, né? Temos a convocação ali
de eventuais participantes, eventuais interessados, a participarem daquele procedimento. Olha, a gente né, publica e avisa como serão as regras daquele edital, tá? Regras de julgamento. Eu tenho que definir já no edital qual vai ser meu critério de julgamento. Vai ser menor preço, técnica e preço, menor lance. Mais à frente também falaremos desses tipos de licitação, tá? Habilitação. Quais documentos eu vou exigir dessas empresas que queiram participar do meu certame? Né? Quais certidões eu vou exigir? Quais documentações técnicas, financeiras? Ok? Recursos. Preciso explicitar para o público externo quais são as formas de se ingressar com recursos. Quando houver inabilitação de um licitante, eu posso ingressar com recurso? Do julgamento das propostas, eu posso ingressar com recurso? Qual o prazo? É claro que isso está previsto na lei, né, gente? Nem precisaria, né, sim, expressamente constar do edital. Mas é interessante que conste a forma com que ocorre aí a via recursal, tá? Penalidades. Quais penalidades, eventualmente, que os licitantes podem incorrer, ou até mesmo penalidades previstas no instrumento contratual, né, por não execução contratual. Também tem que ficar explícito nesse documento, nesse edital. Fiscalização e gestão do contrato. Como vai ser feita a fiscalização e gestão do contrato? Teremos um gerente de contrato, um fiscal de contrato? Quais serão as atribuições desse gerente e fiscais? Por que é importante, pessoal, as empresas terem essa ciência? Porque elas saberão dessa forma as suas obrigações, né? Se elas já entendem de antemão quais são as atribuições de um fiscal daquele contrato ou de um gerente daquele contrato, elas já ficarão cientes de quais são, né, seus eventuais riscos, suas eventuais necessidades, suas eventuais obrigações. Então, isso também precisa estar explícito no edital. Entrega do objeto. Como esse objeto será entregue? É um serviço, é uma obra que eu tenho prazo de execução de 180 dias. Ou não, serviço continuado. Mensalmente, eu tenho que prestar X, Y, Z serviços, né? Enfim, condições de pagamento. Eu vou receber, empresa contratada, receberei pela execução daqueles serviços mensalmente, né? Ou ao final do contrato, como vai ser essa condição de pagamento? E até interessante, gente, assim, claro que não é muito nosso tema aqui, né? Mas hoje, os órgãos da administração, em especial as empresas estatais, têm condicionado apresentado algumas fórmulas nessas condições de pagamento, na forma, né, de remunerar o contratado com base em desempenho, né, que são os KPIs que nós chamamos de indicadores de desempenho. Então, aquela remuneração mensal acaba tendo uma variação em decorrência do desempenho da contratada, né? Isso é bem interessante. Então, se cumpriu 100% do previsto, aí vai receber remuneração cheia, né? Se cumpriu entre 70% e 80%, aí teria um fator de desconto. Ou se cumpriu além, né, do que o prometido, teria um fator de acréscimo. Claro, tudo dentro do valor previsto contratual. Mas é até uma forma de incentivo, né, em cumprimento ali do que foi pactuado. Então, claro, não é nosso tema aqui, né? Mas só como um adendo, se tiverem interesse, tá? Talvez até uma aula do curso seja falado sobre isso, de indicadores de desempenho em contratos, né? Avaliação de desempenho condicionando fórmulas de pagamento com esses KPIs, né? Bem interessante. E isso tem sido muito a materialização da questão da administração gerencial, né? Da aplicação do princípio da eficiência. Então, é bem interessante aplicarmos isso em contratos também da administração, tá? Então, vimos aí os elementos, tá, gente, do edital. Deixa eu só ver se eu quero destacar algum parágrafo aqui com vocês. O parágrafo 1º do artigo 25, depois vocês deem uma lida com calma nesses parágrafos, que os parágrafos do 25, ele acaba detalhando, tá? Um pouquinho mais sobre as questões do edital. Então, ele fala aqui no parágrafo 1º sobre possíveis minutas padronizadas do edital, né, com cláusulas uniformes, e geralmente é isso que acontece na administração, tá pessoal? Assim, para quem trabalha na administração já sabe, né? Mas para quem não trabalha, geralmente há modelos padronizados que nós fazemos pequenas adaptações de acordo com o objeto licitado, né, com
com o bem que vai ser adquirido. Então, geralmente, nós já temos esse material aí padronizado, tá? Essas cláusulas padronizadas, né, com eventuais modificações. Que mais? Deixa eu ver se tem mais algum item que eu queria destacar com vocês. Parágrafo 5º, um item importante do edital, até pela questão de questões ambientais, né, que está muito em voga hoje em dia. Parágrafo 5º. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental e pela realização de desapropriação autorizada pelo poder público. Então, uma forma até de deixar claro, né, ao eventual contratado que a responsabilidade dele por questões ambientais. Claro, se o objeto, né, pessoal, se o objeto for compatível com a necessidade de um licenciamento ambiental. Então, vamos supor, uma obra, né, alguma questão que haverá essa necessidade de termos um licenciamento ambiental. O edital pode prever, tá? Essa responsabilidade para o contratado, ok? Bom, sobre edital é isso, tá, gente? Então, dê uma olhadinha, até o 27, há também mais regramentos, né? Mais normas aí dispositivas sobre os elementos do edital, né? Detalhando, pormenorizando um pouquinho essa questão do que deve conter, tá? Mas basicamente falamos aqui sobre o que deve constar do nosso edital, certo? Nosso próximo tópico, gente, vamos falar sobre propostas, tá? Então, pessoal, vou fazer um intervalinho agora, tá? E fechamos o edital, voltaremos com propostas, julgamento das propostas, lances e outros itens aqui que compõem já a fase externa. Até já.